Mário, pode comentar a afirmação de alguns historiadores de que o apócrifo de Maria Madalena foi escrito no século II, portanto, depois da morte dela? Bom, historiadores dizem muitas coisas, né? O que a gente procura afirmar é que é preciso encontrar o senso predominante da opinião dos historiadores. Os historiadores são seres humanos, também defendem suas ideias. Existem muitos historiadores que são católicos, existem muitos historiadores que são financiados pela igreja, e é óbvio que é interesse desses historiadores, né, de emitir opinião no alto do lugar de historiador, né, dentro de uma versão específica. Para a gente ficar muito entendido sobre isso, o que é um historiador? Um historiador é alguém que traz à tona a história, uma história. Né? E uma história é sempre uma versão. Sempre. Ou seja, não existe. A gente não pode associar a história como conceito acadêmico, como a verdade. Tá? A história é sempre uma versão da verdade. E a versão da verdade que é aceitada em comum acordo. Né? Tanto que determinados aspectos históricos, eles são flutuantes. O que era considerado historicamente comprovável há um século atrás, não é hoje. E provavelmente muitas coisas que hoje são consideradas históricas, daqui a um século talvez não sejam, em razão de outros achados, em razão de outras referências, em razão de outros olhares acerca disso. O fato é que o texto, né, do apócrifo de Maria Madalena, como qualquer outro texto, ele não é original. Nem o texto bíblico foi encontrado o original. Ninguém encontrou o livro que Moisés escreveu. Né? Ninguém achou o livro, né, com a letra do Moisés, assim como nenhum outro, né, texto evangélico foi encontrado na sua versão original, escrito diretamente pelo apóstolo. O que foram encontrados foram cópias, né? Foram discípulos iam copiando esses textos para que eles fossem perpetuados, para que eles fossem mantidos, né? Para que eles fossem continuados. E sim, assim como o apócrifo, né, todos os outros apócrifos e todos os outros textos evangélicos, né, o apócrifo de Maria Madalena foi encontrado muito tempo depois, né, foi achado muito tempo depois. Né, mas, como eu disse ontem eu falei um pouco sobre os critérios de validação de um texto antigo e a forma como os pesquisadores eles validam a existência ou não de um texto condizente com a época que ele se supõe ter sido escrito. E aí existem 7 critérios, assiste a live de ontem que eu falei sobre esses critérios e que dão a entender muito claramente que o apócrifo de Maria Madalena é um texto legítimo. Obviamente, ele não é escrito com a letra da Maria Madalena, ele não foi escrito pela própria, porque não há pergaminho, não há superfície física, né, que resista a 2000 anos de armazenamento. Então, você não tem aí o texto original, você vai ter cópias escritas. Mas, em comum acordo, a maioria dos historiadores concordam que o apócrifo de Maria Madalena é legítimo.